Sabe aquele aperto no peito que vem do nada? Aquela vontade de chorar sem saber porquê? Ou aquela sensação de que você nunca consegue se encaixar, por mais que tente? Tem gente que chama isso de ansiedade. Outros, de tristeza passageira. Mas às vezes é mais profundo. É como se dentro da gente tivesse um buraco, um vazio. E esse vazio tem nome: ferida da mãe. Não é fácil falar disso. Mãe é sagrado, né? A gente cresceu ouvindo isso. Mãe é tudo. Mãe sempre faz o melhor. E muitas vezes é verdade. Mas também pode doer. Mesmo quando a intenção foi boa, o impacto pode ter sido outro. E essa dor, quando não é cuidada, cresce com a gente. Silenciosa, mas presente. Não precisa ter sido algo escancarado. A ferida da mãe muitas vezes nasce no detalhe. É quando sua mãe dizia: "Você vai sair assim? Vai passar vergonha." Ou quando ela falava: "Você é tão inteligente, por que não tira nota melhor?" Ou ainda quando, na hora que você mais precisava de colo, ela estava ocupada demais com os próprios problemas. Às vezes, ela era tão exigente que você aprendeu a se esconder. Outras vezes, tão ausente que você aprendeu a se virar sozinho. E assim, sem perceber, foi se formando uma crença. Eu não sou digno de amor como eu sou. Você passou a acreditar que precisava merecer, se esforçar, ser útil, ser bom, ser perfeito. E o pior, muitas vezes, ela também aprendeu isso da mãe dela. Agora que você cresceu, essa ferida continua te acompanhando, de jeitos sutis e às vezes dolorosos. Talvez você tenha dificuldade em confiar nos outros, ou talvez se entregue demais, com medo de ser abandonado. Tem gente que vira forte demais, não chora, não se abre, como se sentir fosse sinal de fraqueza. Outros viram cuidador profissional, sempre colocando as necessidades dos outros na frente das suas. E tem aquela voz na cabeça: ainda não foi bom o suficiente. Você precisa fazer mais. Você não pode errar. Essa voz, muitas vezes, não é sua. É o eco da mãe interna, aquela que você criou dentro de si, a partir do que viveu na infância. Lá na infância, a gente aprende o que é amar e ser amado. Esse aprendizado vira um mapa, um jeito de se relacionar. E esse mapa tem nome: estilo de apego. Tem gente que desenvolve um apego ansioso, vive com medo de ser deixado. Tem os que viram evitativos, fogem da intimidade, não confiam. Tem os desorganizados, misturam medo e desejo de conexão. E tem os seguros, aqueles que confiam, se conectam com equilíbrio. Se você vive repetindo padrões difíceis nos relacionamentos, olha para sua história. Muitas vezes a raiz está lá na relação com a sua mãe. Não é sobre culpa, é sobre consciência. Só assim dá para mudar. Mesmo que hoje você nem fale mais com sua mãe, ou mesmo que ela tenha mudado, algo dela ficou dentro de você. É aquela crítica que aparece quando você erra, aquela cobrança para fazer tudo certo, aquele medo de decepcionar. Essa é a mãe interna, uma parte da sua psique que foi moldada pela presença ou ausência da sua mãe real. Ela fala com você todos os dias, e muitas vezes com palavras duras. Você devia estar mais magra. Você tá ficando velho e não tem nada. Você nunca vai ser suficiente. Mas tem um segredo. Se essa mãe foi criada dentro de você, ela também pode ser ressignificada. Você pode criar, dentro de si, uma mãe amorosa, acolhedora, que te abraça nos dias ruins. Para sobreviver à dor, a gente aprende a se esconder. E para isso, cria máscaras. A máscara da independência absoluta: eu não preciso de ninguém. A máscara da performance: se eu for o melhor, vou ser amado. A máscara do bonzinho: se eu agradar todo mundo, ninguém vai me abandonar. Essas máscaras protegem, mas também aprisionam, porque chega uma hora que você não sabe mais quem é sem elas. E isso cansa, profundamente. A cura começa quando você tem coragem de tirar essas máscaras e mostrar a sua verdade, com medo e tudo, porque só assim alguém pode te amar de verdade. Algumas pessoas passaram por experiências mais difíceis. Mães narcisistas, controladoras, emocionalmente abusivas, mães que usavam a culpa como ferramenta, que diziam: depois de tudo que eu fiz por você, ou que nunca estavam satisfeitas. Esse tipo de mãe deixa marcas profundas. A pessoa cresce sempre se sentindo errada, vive em estado de alerta, tem medo de desagradar, muitas vezes nem percebe que ainda está presa emocionalmente a essa figura. Nesses casos é importante entender que romper esse vínculo tóxico não é falta de amor, é cuidado, é autopreservação, é dizer: eu me escolho, eu quero viver minha vida do meu jeito.
A cura da ferida da mãe começa com um passo simples, mas poderoso: reconhecer que existe uma ferida. Admitir que doeu, que te afetou, e que você não precisa carregar isso sozinho. Depois vem o acolhimento, olhar para sua criança interior, aquela parte de você que só queria ser vista, amada, aceita, e dizer: eu tô aqui, eu vejo você, eu te amo. A partir daí, começa um novo ciclo, de perdão, não só da sua mãe, mas de si mesmo, de autorresponsabilidade, sem culpa, mas com verdade, de reconstrução, criando dentro de você uma nova base, mais firme, mais amorosa. Existem muitos caminhos para curar. Você pode escrever uma carta para sua mãe. Não precisa mandar. Pode conversar com sua criança interior, em voz alta ou no papel. Pode usar técnicas como o cadeira vazia, onde você imagina um diálogo com sua mãe real ou interna. A meditação ajuda. A respiração consciente ajuda. A terapia, com certeza, ajuda. Mas acima de tudo, o que mais cura é o amor. O amor por si mesmo. Mesmo quando você erra, mesmo quando você não sabe o que fazer, mesmo quando ainda tá doendo. No fim das contas, curar a ferida da mãe é se libertar. É deixar de viver a vida que os outros esperavam e começar a viver a sua. É se permitir ser imperfeito, se permitir ser humano. É olhar no espelho e dizer: eu me aceito, eu me amo com tudo o que eu sou. E quando você faz isso, algo muda. Você se conecta com o mundo de um jeito diferente. Seus relacionamentos melhoram, sua energia muda, sua vida começa a florescer. Você para de repetir padrões e passa a criar histórias novas, histórias mais leves, mais verdadeiras, mais suas. Você não tá sozinho. Essa dor é mais comum do que você imagina, mas ela não precisa definir quem você é. Comece por você, um passo de cada vez, com gentileza, com paciência, com coragem. E se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe, porque às vezes tudo o que alguém precisa é saber que não tá sozinho.